Diz Paulo assim aos Gálatas capítulo 4: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, ou seja, Ismael, o filho de Agar, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, isto é, Isaque, filho de Sara. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Essa é a pergunta hoje aqui. De qual mãe você é filho? Você é filho da mãe que gera para a escravidão? Ou você é filho da mãe que gera para a liberdade? O apóstolo Paulo está pegando aqui a história de 2 mulheres, 2 mães, Sara e Agar. Sara e Agar. Eu acredito que vocês conheçam essa história, mas resumidamente, Sara era a esposa de Abraão, a quem Deus fez uma promessa de dar a ele um filho e fazer desse filho uma grande nação a partir de Abraão. E disse Deus que Abraão teria uma grande descendência e nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ocorre que Sara, a esposa de Abraão, era estéril, e Abraão já era avançado em dias, e Sara também, mas ela tinha uma escrava, Agar. Então Sara, vendo que ela não dava filhos a Abraão, pede a Abraão que mantenha relações com a escrava, para que ela então tenha filhos e gere a tal descendência. E é o que Abraão faz. Abraão tem um filho com Agar. Esse menino veio a se chamar Ismael. E depois, mais tarde, Abraão tem um filho com Sara, Isaque. Esse é o filho da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que daria a ele um filho. Esse é Isaque, o filho da promessa. E Ismael é o filho de Agar, filho da escrava. Muito bem, o apóstolo Paulo começa a falar desses 2 filhos. E aí vem um problema, porque hoje as pessoas estão olhando para essa disputa entre a descendência de Ismael, de onde vieram os árabes, e a descendência de Isaque, de onde vieram os judeus, como sendo essa tal disputa a qual Paulo se refere. Contudo, esse é um engano por não perceberem que Paulo não está falando de nenhuma disputa política ou religiosa, mas ele está falando aqui de 2 situações: escravidão e liberdade. Hoje tem se estabelecido e restabelecido a ideia de Israel como um estado em que os evangélicos olham para ele como que fazendo parte dessa disputa entre cristãos que estão metidos nessa disputa entre judeus e muçulmanos, como se de fato isso dissesse alguma coisa para Deus. Deus não tem nada a ver com essa disputa.
Como Jerusalém também não tem nada a ver com essa disputa, eles disputam Jerusalém. E o interesse por Jerusalém como a capital de Israel é algo que faz os evangélicos se mexerem e elegerem presidentes. Trump, Bolsonaro, ainda que muitas outras questões estivessem envolvidas, o mundo evangélico se volta para candidatos que defendem o Estado de Israel, porque eles veem nessa disputa entre árabes e judeus, essa disputa de Ismael e Isaac, de Sara e Agar, desses dois que brigam entre si. O filho da escrava briga, cria atritos, confusão com o filho da promessa, e é dito: lança fora o filho da escrava, porque ele não será herdeiro com o filho da promessa. E essa briga milenar, até hoje, em nossos dias, não é a luta, a guerra a qual o apóstolo Paulo se refere, e Deus não está nem aí para ela. Eles disputam Jerusalém. Temos lá o domo da rocha, onde nós temos uma mesquita, e nós temos o muro das lamentações, um dos lugares mais sagrados para Israel, e ali a mesquita, o domo da rocha, o lugar mais sagrado, um dos mais sagrados para os muçulmanos. Eles disputam a Jerusalém como a capital, tanto do mundo palestino, muçulmano, árabe, como também do mundo israelita, e eles vivem nessa eterna disputa. Aí vem o governo dos Estados Unidos e reconhece Jerusalém como a capital de Israel, e isso cria uma grande confusão, e os evangélicos aplaudem, porque eles só consideram essa confusão, essa briga, essa luta, essa disputa no mundo geopolítico, como se Deus estivesse nele. Mas ao fazerem isso, eles mesmos se transformam em filhos da escrava. Toda vez que você olha para coisas exteriores como sendo aquilo que estabelece a sua relação com Deus, você se colocou na escravidão. Olhe para Jerusalém. Olhe para aqueles que peregrinam por Jerusalém. O que nós temos lá, naquele local onde Jesus provavelmente tenha sido morto e sepultado? Uma igreja, erguida pela mãe de Constantino, a Helena, ou a Santa Helena, que mandou construir aquela igreja, naquele local, para se tornar um lugar de culto. E hoje o que nós temos ali dentro é um lugar de culto para cristãos, católicos romanos, católicos armênios e católicos russos, cada um em sua área. Mas quando você entra ali, o que você vê é um monte de gente escravizada às exterioridades. São pessoas chorando no túmulo, no suposto túmulo de Jesus. Eles choram, eles se debruçam naquele lugar, eles ficam em prantos naquele lugar, e aquilo parece uma coisa como que fosse mágica. E o lugar onde Jesus nasceu, em Belém, o que temos lá? Mais uma igreja. E lá embaixo temos uma caverna onde supostamente Jesus teria nascido. E o que as pessoas fazem? Peregrinam por esse lugar, e é preciso tocar. Sem tocar não tem bênção. Sem tocar não há realmente a energia espiritual e a graça de Deus derramada em seu coração, se você tocar o lugar onde Jesus nasceu. O mesmo acontece em Nazaré, onde Jesus provavelmente tenha vivido, onde provavelmente, supostamente, de acordo com as tradições e sem nenhuma comprovação, e dificilmente tenha sido de fato o local onde Jesus viveu a infância dele, a casa de Maria. E o que nós temos lá? Mais um lugar para a escravidão, as exterioridades. Então é por isso que eu lhe pergunto: de quem é que você é filho? Você é filho da escravidão, ou você é filho da liberdade? O apóstolo Paulo, ele diz aqui nessa passagem: vocês que estão querendo
estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito: Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Isso é apenas uma ilustração. Não estamos aqui, Paulo não está aqui se referindo a uma luta real que tivesse nascido de Ismael ou de Isaque, e que isso se estabeleceria pelos séculos, pelos milênios, como sendo uma luta da qual Deus participe com interesse, pelo fato de que são 2 mundos que nasceram de Abraão. Paulo deixa claro: uso isso aqui como uma ilustração. Agar e Sara são ilustração de algo superior, ilustração de algo que não é terreno, ilustração de algo que não é palpável, ilustração de algo que não é exterior, visível. É ilustração de uma realidade espiritual. Um é filho da promessa, outro é filho da escravidão. E o que Paulo vai discorrer aqui é exatamente qual é o significado dessas 2 alianças, ou dessas 2 mulheres. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, o monte onde a lei foi dada, o monte onde os 10 mandamentos foram dados, o monte onde todas as regras de culto, onde todos os rituais, onde todos os sacrifícios foram estabelecidos para aplacar a ira de Deus, onde os 10 mandamentos foram estabelecidos como diretriz para aqueles que quisessem estar de acordo com a vontade de Deus e recebessem a graça de Deus, onde se estabeleceu que maldito é todo aquele que não cumprir os mandamentos desta lei, e se você não os cumprir, você será amaldiçoado. Foi no Monte Sinai que se estabeleceu isso. Então Paulo diz: Agar representa aqueles que querem viver debaixo da lei, achando que a obediência às regras da lei é que te faz aceitável a Deus. Só que Paulo diz outra coisa importante aqui: e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Corresponde à atual Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Se Paulo vivesse em nossos dias, ele iria aumentar essa passagem, iria dizer: e corresponde à moderna cristandade, que corrompeu o Evangelho e que estão escravizados às exterioridades de uma fé sem qualquer valor diante de Deus. Quando Paulo diz que representa a Arábia, onde foi dada a lei do Monte Sinai, representa o Monte Sinai onde foi dada a lei, e corresponde à atual Jerusalém que está escravizada, ele está simplesmente atualizando, e é um convite a atualizarmos em nós aquilo que nos está escravizando na relação com Deus, aquilo que está nos escravizando na nossa busca para uma intimidade com Deus, que muitas vezes é baseada naquilo que é exterior, que escraviza, como se nós pudéssemos, pelo nosso próprio esforço, pelos nossos próprios atos, por aquilo que nós fazemos ou obedecemos, conquistar o favor e a graça de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a Jerusalém terrena escraviza os seus filhos. Vão lá em Jerusalém para você ver, se não continua sendo a mesma coisa hoje. Os religiosos brigam por Jerusalém, muçulmanos, judeus e cristãos, e todos os cristãos que peregrinam por Jerusalém vão lá para se escravizarem
a pedras, para se escravizarem a lugares, para se escravizarem a crendices, a água do Rio Jordão. E muitos ficam frustrados quando viajando com Caio não se vai no Rio Jordão. Uma das viagens, uma senhora estava muito frustrada porque ela queria batizar o filho no Rio Jordão. E ela insistia para batizar filho do Rio Jordão. E eu perguntava, tem que ser mesmo no Rio Jordão? Não dá para ser outra água não? Mais limpa, por exemplo? O Rio Jordão é imundo. Especialmente no local onde se fazem os batismos. Onde supostamente Jesus teria sido batizado, embora nada se comprove que tenha sido ali, pois é mais fácil ele ter sido batizado mais embaixo, um pouco mais próximo já do Mar Morto, onde ele talvez tivesse sido batizado, mais próximo do deserto da Judéia, para onde imediatamente após ele foi ser tentado. Contudo, as pessoas continuam escravizadas a lugares, a Jerusalém terrena, que causa espanto a muitos cristãos que choram de alegria e emoção diante de Jerusalém, não percebem que para Jesus o choro não era da emoção grata, mas de tristeza. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Para Jesus, Jerusalém é tristeza, Jerusalém é escravidão. E para aquele que é discípulo de Jesus, o que é Jerusalém? É só Jerusalém. Nada além de Jerusalém. Ela tem significado histórico, ela tem significado geográfico, ela tem significado arqueológico, e ela tem significado apenas para meditarmos na vida, na experiência do povo de Israel e do próprio Jesus e dos seus apóstolos, mas não tem nada a dizer à fé. Absolutamente nada a dizer à fé. Nenhuma cruz tem nada a dizer à fé, a não ser a cruz que está plantada em nosso coração. Mas lascas da cruz não tem nada a nos dizer, símbolo da cruz não tem nada a dizer, colocar a mão nos lugares sagrados não tem nada a dizer a nós. Igrejas erguidas no Santo Sepulcro nada nos diz, igreja em Belém não diz nada, igreja em Nazaré não diz nada, o Rio Jordão não diz nada, Galileia não diz nada, a não ser a experiência de estar onde eles estiveram. Mas para quem é habitado por Jesus, Jesus me habita, meu amigo. Que valor tem eu ir em um lugar quando eu sou habitado por aquele que lá viveu? Por isso Paulo diz aqui que a nossa Jerusalém não é aqui da terra. A Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. A Jerusalém do alto é livre. Isso por quê? Porque desde a antiguidade, desde o pecado, Deus vem didaticamente, ano a ano, mês a mês, século a século, didaticamente mostrando o caminho da religiosidade humana como sendo o caminho da escravidão, que não liberta ninguém do pecado. Tudo que nós temos é só para mostrar a escravidão, até que viesse Jesus, que é o filho da promessa. O filho da promessa não é Isaac, é Jesus. E o apóstolo Paulo vai falar disso aqui em outras passagens em Gálatas, em que ele fala que referia-se não a Isaac, a promessa, mas sim a Jesus. Jesus é o filho da promessa, não é Ismael e não é Isaac. Não são os muçulmanos e nem os judeus, não são os cristãos, é só Jesus. Jesus é o descendente, e ele veio exatamente para mostrar o caminho da libertação. Ele veio para mostrar o caminho da vida, o caminho da salvação, e o caminho da salvação nunca será um caminho exterior. Olhem como que Jesus colocou tudo para o coração. Absolutamente tudo é colocado para o coração. Havia um templo, agora o templo é no coração. Havia sacerdote, agora você é o sacerdote.
Havia rituais sagrados para que nós pudéssemos nos apresentar a Deus. Mas agora o rito é o teu coração prostrado diante de Deus no teu quarto a portas fechadas. Não matarás. E Jesus diz: olhe para o teu coração, porque se você desejou mal a alguém, você já matou. Não adulterarás. Não é o ato do adultério que faz com que você e eu sejamos adúlteros. Basta que no meu coração eu tenha desejado outra pessoa com intenção impura no coração, eu já adulterei. Tudo vai para o coração, desde os pecados que não são mais tão somente atos exteriores, mas vai para o coração como a intenção, como a motivação, como aquilo que você guarda mais secreto no teu coração. Da mesma forma, toda a relação com Deus deixa de ser exterior para ser interior, porque tudo aquilo que é exterior escraviza. Nós somos da Jerusalém do alto, dos céus, onde Cristo está, e não da terra, das coisas visíveis e palpáveis. No Velho, eles tinham as escrituras registradas em pedras, que foi dada no Monte Sinai. Mas em Cristo, a palavra nos habita, e ela não está escrita nem em papel e nem em pedra, está escrita no coração. Toda vez que nós nos escravizamos à letra da lei, nós estamos vivendo como filhos da escrava. E o que se diz aqui? Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Paulo não está falando, como eu já disse, de nenhuma luta ideológica. Paulo não está falando aqui de lutas e disputas de religião. Paulo não está aqui falando de disputa por Jerusalém, disputa entre muçulmanos e judeus e cristãos. O apóstolo Paulo está falando aqui da oposição que se levanta contra qualquer um que queira viver de acordo com a promessa e não de acordo com as exterioridades que escravizam. E Paulo está se referindo a essa oposição que agora também se apresenta, pelo fato de ele estar recebendo a oposição por causa do que ele pregava. É só você ler toda a carta de Paulo aos Gálatas que você vai observar isso. O quanto que ele estava sofrendo oposição pelo fato de ele dizer: vocês não precisam se circuncidar. Vocês não precisam ingressar numa religião judaica e se obrigarem a obedecer à lei dessa religião judaica para serem aceitos por Deus. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que estão obrigando vocês a se circuncidarem, aqueles que estão obrigando vocês a obedecerem ritos, aqueles que estão obrigando vocês a obedecerem dias, meses e anos sagrados, aqueles que estão obrigando vocês a viverem de acordo com a lei, estão escravizando vocês. E eles falam mal de mim, e eles se opõem a mim porque eu estou pregando coisa totalmente diferente disso. Paulo está falando dessa oposição espiritual, nada a ver com nenhuma outra oposição. Agora, hoje em dia, essa mesma oposição se apresenta. Tente viver a simplicidade e a liberdade do Evangelho na sua casa, se você tiver dentro dela pessoas escravizadas às religiões. E veja se você não sofrerá oposição. Sim, você sofrerá oposição. Algumas oposições serão mais sutis e educadas. Algumas serão grosseiras e maldosas. É só você ver todos os nomes que dão ao Caio por causa do que ele prega. A oposição sempre existirá para aquele que quiser viver a liberdade. O filho da escrava se opunha e lutava contra o filho da promessa. Agora, não esqueçam, Paulo está usando isso como ilustração. Não tem nada a ver com Ismael,
e não tem nada a ver com Isaac. Tem a ver com a escravidão e com a liberdade. O resto é papo de religioso evangélico americano, brasileiro ou de qualquer outro lugar que acha que tudo está no campo das materialidades, das exterioridades, em que o cristão tem que ganhar terreno, tem que dominar povos, tem que dominar mundos, tem que se lançar contra aqueles que são contrários a si. E o primeiro e o mais forte inimigo a ser conquistado é o mundo muçulmano. Lamentável vê-los como inimigos, porque nem o próprio Deus os vê assim. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Mande fora o filho da escrava, porque ele, o filho da escrava, jamais será herdeiro com o filho da promessa. E esse é o convite a nós todos aqui, para que nós mandemos embora da nossa vida o filho da escrava. Porque é muito simples, é muito fácil cada um de nós aqui se tornar escravo de exterioridades. É muito fácil nós nos tornarmos escravos de coisas que possam nos levar a Deus, nos recomendar a Deus, que sejam portadores da graça de Deus, do favor de Deus, da aceitação de Deus para nós. E também é muito fácil nós nos vermos amaldiçoados por Deus, por não termos feito coisas que nós achamos que Deus esperava que nós fizéssemos. Então, por não termos feito, Deus nos amaldiçoa, e é assim que nós muitas vezes pensamos. Isso está acontecendo porque eu não estou orando. Isso está acontecendo porque eu não estou indo mais ao culto. Isso está acontecendo porque eu não estou dando mais o dízimo. Isso está acontecendo porque eu não estou lendo mais a Bíblia. Isso está acontecendo porque Deus está me amaldiçoando, porque eu estou pecando, eu estou adulterando, Deus está me amaldiçoando. Ora, viver assim é viver numa escravidão. Quer dizer então que Deus não castiga? Ah, sim, Deus castiga sim. Mas aquele que vive a liberdade do Evangelho reconhece o castigo de Deus com graça e amor e misericórdia e sem medo, acolhendo a repreensão que vem do Senhor com o coração totalmente pacificado, sem medo, e abrindo a vida para a correção que vem de Deus, para ser melhor, para ser diferente, para ser uma pessoa melhor, de acordo com a graça de Deus que trabalha em nós. Por isso, quando nós somos corrigidos por Deus, nós não recebemos como maldição, mas como correção de um Pai que me ama. É bem diferente daquele que vive como escravo com medo de um Deus que só sabe amaldiçoar. No Evangelho, a maldição foi totalmente desfeita por Jesus Cristo, que levou no madeiro, na cruz, toda a maldição da lei. E Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nenhuma maldição mais restasse para nós. Para quem está em Cristo não há mais condenação. Quem está em Cristo não é mais condenado ou amaldiçoado, embora seja corrigido, porque os nossos erros, nós devemos sim abandoná-los, e Deus se entristece pelo mal que o pecado nos faz. E por sua graça e amor, Ele corrige o filho a quem ama. E quem vive nessa liberdade em Deus, reconhece tal correção, sem nenhum medo daquele que corrige. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, em alguns versículos anteriores, por exemplo: agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais,
meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo chama a todos esses ritos exteriores como fracos, sem poder, inúteis. Vocês estão se escravizando de novo. O que é que está escravizando você, meu irmão? O que é que te escraviza na relação com Deus? Qual é a coisa exterior na qual você bota fé, para que em fazendo, Deus então vai te abençoar? É a oração? Creia-me, até esse ato piedoso, esse ato sagrado, esse ato especial, esse ato ordenado por Deus, orientado e incentivado por Jesus, pode se transformar em você numa escravidão da pior espécie. Como que se você não orasse, Deus não te abençoasse. E se você não orasse naquele momento específico e naquele lugar específico, Deus não te abençoaria. E que se por alguma razão você esquecer de orar, então Deus vai te amaldiçoar porque você esqueceu de orar. Isso vira escravidão. Isso aconteceu porque ontem eu não orei. Puxa, eu me comprometi a ir para a vigília e eu perdi o horário e não fui para a vigília. Você se compromete com uma semana de oração e jejum e não cumpre a semana de oração e jejum, e se acontece alguma coisa errada, você se sente em dívida com Deus. Primeiro, não entendeu a razão da oração e do jejum, e segundo, se escraviza a um ato desse. Você acha que a leitura, o decorar a Bíblia, faz com que Deus te ame mais, te aceite mais, se agrade mais de você? E que o fato de não estar indo bem é porque você parou de ler a Bíblia? Porque você parou de decorar os versículos? Porque você lia todo dia, agora você não lê mais todo dia, e por isso Deus não está te abençoando? Isso é ser filho da escrava. Porque não é a leitura de um texto escrito num livro que faz com que Deus te abençoe mais ou menos, porque se a palavra não está guardada no coração, em lugar nenhum ela fará diferença na tua vida. Ora, então o que eu estou querendo dizer é que não se jejua, não se lê, afinal de contas é o que nós estamos fazendo aqui, ler, não se medita nela? Sim, se medita nela, sim, se ora, sim, se jejua, mas não para conquistar o favor de Deus, mas para manter comunhão de alguém que é filho de um pai a quem ama. Muito diferente de transformar atos espirituais em religião que escraviza. E quantos que não pensam que se não venham a uma reunião não serão abençoados? Qual é a escravidão que você tem se colocado, meu irmão? Tá, vamos falar de outra muito mais simples, que é corriqueira. Nós todos temos o nosso dia a dia. Coisas boas e coisas ruins acontecem. E você considera que Deus só estava ao seu lado se coisas boas aconteceram durante aquele dia? Se por acaso o teu dia foi ruim, é porque alguma coisa errada estava em sua relação com Deus? Não pode ser apenas porque coisas boas e coisas ruins acontecem? Por que não olhar para tudo e para todos como quem anda em amor e guiado pelo Espírito de Deus, independentemente de fazer dessas coisas serem portadoras de poder, para que através delas Deus se agrade de mim? E aí você ajuda o necessitado, você ajuda o pobre na rua, e você faz isso para que Deus te abençoe? É filho da escrava. Por que você não faz isso por amor, independente de ser abençoado? Mas se você faz aquilo porque você acha que se você fizer Deus vai te abençoar, você acabou de fazer uma troca, uma barganha. Você virou filho da escrava. E as missões? Quanta gente que não vai para missões para pagar dívida com Deus. Quanta gente que não evangeliza para pagar dívida com Deus. Porque acha que se fizer
fizer isso, Deus vai se agradar de você. Não, meu irmão. A gente evangeliza é por amor. A gente faz missões é por amor. Não é para comprar o favor de Deus. Você não vai ler a Bíblia para comprar Deus. Você não vai orar para comprar Deus. Você não vai jejuar para comprar Deus. Você não vai dar esmola para comprar Deus. Você não vai ajudar o necessitado para comprar Deus. Você não vai para missões para comprar Deus. Você não vai a um culto para comprar o favor de Deus. E você nunca vai considerar que não fazer nenhuma dessas coisas vai fazer com que Deus te amaldiçoe. Se você é filho da livre. Para concluir, olha só o que Paulo fala no finalzinho da carta dele aos Gálatas. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. Ser circuncidado é um rito para pertencer à religião judaica e se obrigar a cumprir todos os ritos e leis dessa religião. De nada vale ser circuncidado ou não. Trazendo para a nossa realidade, de nada vale ser evangélico ou não. De nada vale ser católico ou não. De nada vale ser judeu ou não. De nada vale ser muçulmano ou não. De nada vale ser budista ou não. De nada vale ser espírita ou não. De nada vale qualquer religião diante de Deus. O que importa é ser uma nova criação. O que importa é pertencer a Cristo. O que importa é ser filho de Deus, na promessa de Jesus. O que importa é viver olhando para o alto. O que importa é ser filho da Jerusalém do alto e não da terra. O que importa é ser habitado por Deus. O que importa é você viver a fé baseada em promessa que habita o teu coração e não em exterioridades. O que importa é você viver a certeza da fé de que Cristo anda, caminha com você e que Ele prometeu: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. E já que estamos falando do Dia das Mães, Deus fala para o povo de Israel: ainda que uma mãe possa se esquecer de seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, o que importa? Ora, Deus não está nem aí para essa luta religiosa entre muçulmanos e judeus, entre muçulmanos e cristãos. Não há um mundo muçulmano a ser conquistado. Não há um mundo católico a ser conquistado. Não há um mundo espírita a ser conquistado. Não há um mundo budista a ser conquistado. Não há nenhuma religião a ser conquistada. Há pessoas a serem conquistadas para o amor. É para isso. Há pessoas a serem conquistadas para o evangelho do amor de Jesus. Há pessoas para serem conquistadas por aqueles que são filhos da promessa e que nunca olham para questões religiosas como sendo aquelas que nos representam e nos colocam em comunhão com Deus. Há tão somente a graça do amor que deve ser repartida com todas as pessoas, porque não há nenhum poder em nenhuma exterioridade que só gera escravidão. Porque toda vez que você olha para uma pessoa e não consegue enxergar uma pessoa, mas enxerga um rótulo, você é escravo. Toda vez que você olha para uma pessoa e você não consegue ter amor e misericórdia pela pessoa, independentemente do rótulo que ela traz consigo, e apenas a acolhe em amor e distribui amor e derrama graça sobre ela, você é escravo. Toda vez que você olha qualquer coisa exterior,
visível, palpável, como sendo portador de bênção, você é escravo. Mas toda vez que você olha para o coração, toda vez que você olha para o seu coração, e toda vez que você olha e vive a realidade de que ainda que tua mãe se esqueça de você, Ele jamais se esquecerá de ti. Não haverá poder neste mundo que possa te destruir. E você terá o maior de todos os poderes para abençoar a vida de todas as pessoas à sua volta. Não à toa, Deus disse para Abraão na promessa: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ali não estava uma promessa geográfica, política, ideológica ou religiosa. Ali estava uma promessa para o coração. Ali estava uma promessa espiritual. E todo aquele que vive a fé de Abraão e acolhe o amor do Evangelho de Jesus é mesmo uma bênção para o mundo inteiro. E é o que o mundo precisa. O mundo não precisa de Jerusalém. O mundo não precisa de capital de Israel em Jerusalém. O mundo não precisa do Estado de Israel. O mundo precisa de Jesus. Só dele. Eu gostaria, Jack, se nós pudéssemos cantar, embora a maioria não conheça, aquele cântico: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que vive o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você.